foi uma decisão sábia. A decisão de publicar foi talvez a decisão mais sábia que o SEBRAP tomou. Porque a suspeita da ditadura é que isso aqui era um biombo para atividades clandestinas, né? Essa suspeita estava no ar, né? O certeiro da orientação foi apostar no processo democrático, né? Que era muito difícil, porque você estava sufocado por todos os lados. Você tinha grupos de luta armada surgindo diariamente, não é? Com os amigos nossos. Você sentia o fogo passar aqui, nas orelhas. Então, nesse ambiente, era difícil manter uma posição, apostar na democracia de forma convicta, de forma estratégica, não era só tática, não. Era muito difícil, e isso foi mantido, né? Com tensões enormes, né? Havia gente que queria tocar fogo no circo. Esses amigos nossos mesmo, a gente conhecia eles. Quer dizer, eu fui pro DOPS a primeira vez, lá me botaram uma série de álbuns de família na frente para eu identificar, e era difícil eu não identificar todos. Eu tive que fazer um exercício mental para saber quem é que eu podia dizer que eu conhecia. Senão eu estava frito, né? Se eu reconhecesse todos, eu estava frito. Se eu não reconhecesse nenhum, eu estava frito. Dos dois lados eu ia apanhar. Não tinha erro. Porque estava aqui, gente. Eram as nossas barbas. Era junto da gente. Era muito difícil manter um objetivo estratégico para além da luta conjuntural, não é? E esse foi, acho que o Fernando Henrique, quem percebeu isso melhor e formulou como um programa. Você, dos anos 70 em diante, especialmente na segunda metade dos 70, o tema para nós aqui era democracia. A questão central passou a ser democracia. Não estou dizendo que fosse a central do mundo. Você reage às suas circunstâncias. Era a democracia. Eram dois temas que não estavam na minha literatura anterior e provavelmente não estavam em geral na literatura, porque não era um problema. A democracia e os movimentos sociais, né? Quer dizer, aí entra Foucault, não sei o quê, e o Castells, algo que não é classe, né? E que não é estrutura e que move, né? E os valores, a democracia. Esses são temas que são dos anos 70 e 80. Bom, não é que nessa altura de 70, não é que fosse para substituir o socialismo. Não, ainda não. A ideia ainda era outra coisa, era que tinha que acabar com o regime autoritário, aqui na América Latina toda. Não se esqueça que nós tínhamos uma rede. O SEBRAP serviu de padrão para vários centros. Tem o CIEPLAN no Chile, tem aquele outro, SEDES na Argentina. Eu era do conselho, sou até hoje alguns deles, de todos esses centros, cujo modelo era o SEBRAP. De quê? De resistência intelectual aos regimes autoritários. Né? Não se dizia isso, mas era. Né? Eram bunkers. Né? O SEBRAP foi bem um bunker. Era quase como um convento, onde você tem a ficção de que aqui dentro é livre. Então tinha um famoso mesão no SEBRAP, onde todo mundo ia. Todo mundo que tinha alguma coisa para falar, para dizer, ia lá. Era uma discussão muito viva, era ali. A um ponto tal que o Ulisses Guimarães foi lá para pedir a nós que escrevêssemos os programas de campanha política do PMDB, do MDB. Quando o Ulisses Guimarães nos pediu para fazer o programa do anticandidato em 74, não foi o SEBRAP que fez, desde logo, foi um grupo que estava Fernando Henrique, eu, Chico Verfó, Maria Hermínia Tavares de Almeida, Luiz Werneck Viana, nem Paulsinge entrou, que ele não acreditava. O Ulisses também achava, como a polícia, de que nós estávamos ali para disfarçar, que nós éramos um grupo político. Eu digo, não, isso aqui é um centro de pesquisa. Claro que temos posições, somos contra o regime autoritário, mas cada um pensa de um jeito aqui. Eu não posso me comprometer que o SEBRAP vai ajudar um partido, que era o MDB.
Eles foram lá porque eu tinha escrito no Opinião, eu escrevia no Opinião, que era o jornal de resistência, que era do Fernando Gasparian, e eu escrevi um artigo, O Papel da Oposição, em que eu dizia, olha aqui, chegou a hora que a oposição tem que assumir que o MDB é um canal. Porque nós não achávamos isso. Nós achávamos que o MDB era a oposição consentida. Era do sim e do sim, senhor. O MDB era o sim, a Arena era o sim, senhor. Eu escrevi esse artigo, que era o momento de votar, começar a pensar em usar os canais institucionais. Por isso que o Ulisses foi lá. E fizemos o que foi a matriz dos programas todos depois. Depois eu escrevi o programa do MDB diretamente. Mas a matriz foi aquele panfletinho. Por que matriz? Porque nós entramos com temas que os partidos não entravam. Sindicato, mulher, questão de cor, de gênero, índio. E, no fundo, um programa social-democrata. O SEBRAP teve um peso muito grande no momento da redemocratização, que no Brasil não foi um momento, foi todo um período. Começa com a lei da anistia, né? Aliás, na minha cabeça começa em 78, quando se dá a primeira greve, que depois deslancha uma enorme onda de greves contínua, né? Desde maio lá nas Canevabes, e envolve o país inteiro, e o levantamento da censura à imprensa, que também foi em 78. Eu diria que em 78, duas liberdades básicas foram restauradas no Brasil. O direito de fazer greve, portanto, de barganhar coletivamente salários, e o direito à livre expressão pela imprensa. A opinião começa a perder espaço porque agora a Folha e outros jornais concorrem com a opinião, abrem seu espaço, a gente começa a escrever na imprensa, tá claro? Eu entrei no SEBRAP 10 anos depois que foi fundado. E aqui já era, naquela época, era outra coisa, né? Era um pouco, se você quiser, espécie de diagnósticos de denúncia das mazelas do regime autoritário, inclusive na economia. E do outro lado, análise já a respeito da dinâmica
do próprio desenvolvimento brasileiro. E também foi um período crescente de engajamento político, coisa que não havia nos anos anteriores. Em 78, particularmente, que foi que o Fernando Henrique foi candidato. Eu nem me lembro, mas eu acho que ele era o presidente do SEBRAP, ou tinha acabado de ser, enfim. E acabou mobilizando muita gente, inclusive a mim, que fui praticamente um coordenador, um dos coordenadores da campanha de então. Qual era a ideia? Era da mobilização de um grupo de pessoas que não estavam vinculadas à vida partidária para ajudar na concepção de quebra do regime usando os instrumentos democráticos do regime, que era o MDB. Bom, então não tinha quem, acabei sendo eu. Eu não sabia, eu era proibido pela lei, eu não podia ser candidato, porque quem foi alcançado pelo AI-5 estava automaticamente, pela lei, impedido de ser candidato. Então, era mais um protesto do que uma candidatura. E foi com esse espírito que eu topei. E com esse espírito que eu convenci a Ruth, né, de que não era só para protestar, não era para ser senador. Mas eu também não sabia. Bom, e de fato, o que aconteceu? Os procuradores aqui impugnaram a minha candidatura na primeira instância. Aí foi para a segunda instância. Eu perdi na primeira, perdi na segunda, aí foi para o Supremo Tribunal Federal. E só 15 dias antes do dia da eleição, o Supremo garantiu a minha candidatura. E foi a primeira vez que o Supremo tomou uma decisão nesse sentido.